Olá, semana de muitas votações no plenário da Câmara. Vamos começar com a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações no plenário sobre os recursos em dólar que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. A convocação do ministro já tinha sido aprovada por duas comissões da Câmara. Mesmo assim, o requerimento de convocação, assinado por diversos deputados da oposição, foi aprovado no plenário por 310 votos contra 142, depois que o líder do governo, Ricardo Barros, tentou, sem sucesso, transformar a convocação em um convite. Teve muita discussão. De fato, trata-se de um fato de extrema gravidade que é vedado pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, em seu artigo 5º, que determinadas autoridades tenham recursos no exterior, não sendo alcançadas pelas consequências negativas de sua própria gestão. É fundamental, portanto, que o ministro Paulo Guedes venha à Câmara dos Deputados, à Casa do Povo, explicar-se sobre essas gravíssimas denúncias. Não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento, que nada mais é do que um factoide, já que a grande mídia já explorou bastante a questão do vírus chinês no Brasil e agora quer explorar uma situação que não tem nada a ver. O ministro Paulo Guedes, desde antes de ser ministro, ele abriu essa offshore, ele já declarou e já está extensamente comprovado que desde 2015 foi quando ele abriu essa conta no exterior e lá tem 9,5 milhões de dólares, o que hoje o pessoal está atualizando dá em média de 50 milhões de reais. E quando ele foi, então, isso foi antes do presidente Bolsonaro se eleger presidente e foi antes dele sequer imaginar que um dia seria chamado a ser ministro da Economia. Isso é fruto de recursos oriundos da iniciativa privada que ele conquistou como economista. O plenário aprovou também projeto que modifica a lei de improbidade administrativa, uma legislação que tem quase 30 anos. O texto aprovado considera que para haver o crime de improbidade é preciso haver a intenção de cometer os diversos atos que acarretem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou firam os princípios da administração pública. A proposta tira do texto da lei a possibilidade de crime de improbidade por omissão. O projeto já tinha sido aprovado pelo plenário da Câmara em junho e voltou para análise dos deputados depois de ter sido alterado no Senado. Alguns deputados consideraram que o texto flexibiliza o combate à corrupção. Estamos muito preocupados com o fato de que não haverá mais a existência de uma sanção mínima e nem a aplicação de nenhuma pena de suspensão de direitos políticos para o caso de atos de improbidade previstos no rol do artigo 11. Ainda temos a exigência de trânsito em julgado para execução de condenação, acabando com indúbio pro societatem, fazendo com que haja um benefício àqueles que depois podem ser, inclusive, considerados no trânsito em julgado culpados e, enquanto isso, continuam exercendo funções públicas prejudicando a sociedade. Já o relator considera que o texto separa o que é crime do que é apenas uma irregularidade e diz que as críticas à proposta fazem parte da disputa política. O combate à corrupção, à malversação dos fundos públicos, ao dano ao patrimônio público, o enriquecimento ilícito e comportamentos claramente ímprobos continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. E as irregularidades que muitas vezes ocorrem nas administrações, por erro, por omissões, de menor importância, mas que são irregularidades, continuarão sendo punidas através de ações civis públicas e de ações populares, que da mesma forma impõem sanções ao gestor público. Porém, improbidade é uma coisa, irregularidade apenas é outra coisa. O projeto que altera a lei da improbidade administrativa segue agora para a sanção presidencial e pode virar lei. Outra proposta aprovada pela Câmara, que também já tinha passado pelo Senado e está pronta para entrar em vigor, é o aumento de 1 ponto percentual dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios para as prefeituras. Essa medida está prevista em uma proposta de emenda à Constituição que pode render até 6 bilhões de reais a mais para as prefeituras de todo o país em 4 anos. Nós temos um desequilíbrio absurdo no Pacto Federativo Nacional que concentra recursos na União e que deixa os municípios brasileiros de pires na mão. Mas as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem nos estados.
As pessoas vivem nas cidades. Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que estabelece condições para a volta ao trabalho presencial de empregadas grávidas durante a pandemia. O projeto altera a lei aprovada em maio, que determina que as gestantes devem ficar em trabalho remoto, sem perda salarial. O texto prevê que as gestantes que ainda não tiverem sido vacinadas podem permanecer em trabalho remoto, mas elas devem voltar se já tiverem sido vacinadas. E também quando acabar o estado de emergência de saúde pública, se houver interrupção da gestação ou se optarem por não se vacinar. Nesse caso, ela terá que assinar termos de responsabilidade. O projeto gerou muita discussão no plenário. A oposição cobrou do governo medidas para tirar do empresário o encargo sobre a substituição da grávida. Também criticou o projeto por prever em lei a possibilidade de recusa de vacina e por obrigar as grávidas que têm índice de mortes causadas por Covid maior que a da população em geral a voltarem ao trabalho presencial sem que isso passe pela análise de um médico. Mas a maioria do plenário concordou com o argumento de que a volta ao trabalho para as grávidas que optarem por não se vacinar seria uma liberdade de escolha, que isso tira um encargo a mais do pequeno empresário e que muitas mulheres preferem voltar ao trabalho. Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo. E quando a gente fala isso, nós estamos falando do microempresário, que muitas das vezes não tem condições de estar fazendo esse pagamento sem a funcionária. E deixando claro, nós temos recebido várias mulheres que querem retornar ao trabalho. Nesse momento tão especial da gestação, muitas das vezes tem uma perda salarial porque ganham comissão, hora extra. Esse projeto ainda precisa passar pelo Senado para virar lei. Outro projeto aprovado pela Câmara e que também precisa ser analisado pelo Senado é o que prevê a volta da propaganda partidária gratuita no rádio e na TV. A propaganda partidária acabou em 2017 e o projeto original do Senado previa a volta dessas inserções, mas paga pela legenda, com recursos do fundo partidário. Na Câmara, o relator alterou a proposta e permitiu a volta da propaganda partidária com base no sistema de compensação fiscal para as emissoras de rádio e TV, o mesmo modelo que funciona para a propaganda eleitoral. Teve muito debate no plenário, com deputados de vários partidos dizendo que a propaganda partidária é um desperdício de recursos públicos, mas prevaleceu o entendimento de que o horário semestral para partidos nas rádios e nas TVs é benéfico para a democracia. É fortalecer a política nos estados, a política que cada um dos deputados faz, poder mostrar na propaganda partidária o seu trabalho, o trabalho do seu partido, isso é fortalecer a democracia. A política é muito atacada, às vezes de forma covarde. Restabelecer o programa partidário semestral é muito importante para todos os partidos e para cada parlamentar. Espera aí que não acabou não. O plenário também aprovou o projeto que permite o funcionamento das rádios comunitárias que estejam penalizadas por medidas disciplinares, como suspensão ou revogação da licença de operação. A licença temporária de operação tem como justificativa a prestação de serviços de informação à população sobre as medidas de contenção da epidemia da Covid-19. Foi aprovada também a adesão do Brasil a um tratado internacional que trata de crimes cometidos por meio da internet, a Convenção sobre o Crime Cibernético, também conhecida como Convenção de Budapeste. O projeto com o texto do acordo prevê cooperação internacional sobre o assunto e estabelece medidas que os países devem adotar, como a tipificação dos crimes, as penas e mecanismos de troca de informações para combater pedofilia, golpes financeiros, fraudes, violação de direitos autorais, divulgação de fake news, entre outros. O plenário aprovou ainda a medida provisória que estimula os bancos a concederem empréstimos para microempreendedores individuais, produtores rurais e micro e pequenas empresas enquadradas no Simples, com faturamento de até 4,8 milhões de reais. A MP prevê que os bancos concedam os empréstimos sem nenhuma garantia do governo, em troca de descontos no imposto de renda. De acordo com o governo, esse programa pode gerar créditos de até 48 bilhões de reais para as empresas. Por falar em dinheiro, os deputados também aprovaram em uma sessão do Congresso 3 projetos de crédito suplementar que somam quase 3,5 bilhões de reais para diversos órgãos, sendo que um deles, no valor de 690 milhões, destina 63 milhões para a retomada da produção de radiofármacos usados no tratamento contra o câncer. A produção desse material foi paralisada há 2 semanas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, por falta de recursos. O crédito foi aprovado por unanimidade, mas a oposição criticou o governo por ter tirado esse valor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas a aprovação do crédito extraordinário para a retomada da produção de radiofármacos foi comemorada no plenário. A aprovação deste PLN 16 significa evitarmos apagões para os radiofármacos. O que o país viveu
há poucos dias atrás, por falta de recursos para o IPEM, ou seja, o Ministério de Ciência e Tecnologia não tinha os recursos suficientes para manter a produção dos radiofármacos. O IPEM é responsável por 85% dessa produção. Com esse apagão que nós vivemos, nós ficamos 10 dias praticamente sem poder fazer o tratamento do câncer para aqueles cânceres que precisam dos radiofármacos ou um simples exame de cintilografia para fechar diagnóstico. A recomposição, porque no PLN original nós tínhamos 26 milhões de reais que seriam insuficientes para este ano de 2021. Nós íamos precisar de um outro PLN. A mobilização do parlamento, a mobilização da sociedade civil como um todo, a compreensão da área econômica do governo fez com que nós tivéssemos uma mensagem e os recursos fossem complementados. Esse foi o resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara essa semana. Espero vocês na semana que vem. Até lá.